Oséias capítulo 6, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor, apenas a parte A do versículo. Amém? Oséias é depois de Daniel. Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Nós vamos ler a palavra do Senhor, apenas a parte A do versículo. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, amém? Os irmãos vão ficar sentados aí bem acomodados, recebendo a palavra. Então, em reverência à palavra do Senhor, fiquemos de pé em o nome de Jesus. Como é que diz aí? 1, 2, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nessa hora, Senhor, nós estamos, Senhor, na Tua casa, na Tua presença. Meu Deus, nós já podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar, meu Deus. Senhor amado, então te peço, Senhor, que a Tua presença continue, meu Senhor, sendo, meu Deus, real nas nossas vidas aqui nesta noite. Deus amado, que as barreiras sejam quebradas, que cada vida, meu Deus, que está aqui seja abençoada, meu Deus, pelo poder da Tua palavra ministrada agora, meu Senhor, nesta noite. Deus, fala conosco, Senhor. Deus, tira todas as escamas dos olhos, meu Deus, e que cada um de nós possa, meu Deus, sair daqui edificado, alimentado, abençoado pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Eu te peço e já te agradeço. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, redobre a sua atenção para a palavra de Deus nesta noite. Feche a sua Bíblia. Todos vamos fechar as Bíblias em nome de Jesus. Deixe sua Bíblia fechada agora. Amém? Às vezes, irmãos, caem na tentação de ler a Bíblia na hora da pregação, né? Cai na tentação de ler a Bíblia na hora da pregação. Não lê em casa e quer ler na igreja, na hora da mensagem. Meu irmão, você não mastiga cana e assobia ao mesmo tempo. Ou você chupa cana ou você assobia. Então, preste bastante atenção nesta palavra em nome de Jesus. Amém? Deus, eu creio que todos que estão aqui creem na existência de Deus, e não só na existência de Deus, mas no Deus da Bíblia, porque muitos dizem que creem em um Deus, mas creem em um Deus diferente daquele que a Bíblia lhes apresenta. O Deus da Bíblia, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus que se revela às pessoas. Amém? Deus se revela às pessoas. Existem muitas formas de Deus se revelar às pessoas. Uma das formas que Deus se revela para as pessoas é através da natureza. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos que ela faz declaração de que existe um Criador organizado, vivo e inteligente, que a criou com um objetivo. Amém? A palavra de Deus diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, amém? Esse jogo aqui está endemoniado, vocês vão matar ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: tudo que Deus criou, o seu eterno poder, aleluia, se revela por aquilo que Ele criou. Amém? Diga amém. Amém. Então, quando nós olhamos para o mar, para o céu, para as estrelas, para o sol, quando nós olhamos para os animais, para as plantas, quando nós olhamos para a terra, nós vemos uma criação que é eloquente em dizer que existe Deus. Amém? Amém. E quando nós olhamos para o ser humano, quando nós olhamos para o nosso irmão, nós vemos também uma declaração de que existe Deus. É Deus se revelando através das suas obras. Amém, queridos? Todavia, a criação
criação de Deus, ela é deficiente em revelar a Deus. Por quê? Por que a criação é deficiente em revelar a Deus? Porque a Bíblia, veja o que a Bíblia diz, que a natureza, a criação, declara que Deus existe. Porém, ela só declara que Deus existe. Ela não declara quem é este Deus. Há uma deficiência nisso. É como se a Bíblia dissesse que a natureza diz que há um Criador, mas não nos ensina como nos chegar a este Criador. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque isso é algo que pode mudar a tua vida radicalmente. Isso é algo que pode abençoar a tua vida tremendamente. A natureza não diz quem é este Deus. A natureza não diz quais os atributos desse Deus. A natureza, na sua totalidade, a natureza não diz qual o caráter desse Deus. A natureza não diz como é o nome desse Deus. A natureza não diz como eu posso me achegar a este Deus. É tanto que o ser humano, em muitos lugares, por eles terem a natureza, eles entendiam que existia um Deus, mas por esta natureza não lhes dizer como chegar a Deus, eles criaram meios, mecanismos errados de se aproximar da divindade. Criaram ídolos, cultuaram o sol, cultuaram a lua, cultuaram as estrelas, cultuaram o cosmos, cultuaram a natureza. Por quê? Porque eles queriam preencher esse vazio que está dentro do meu e do seu peito, que é o vazio do próprio Deus. Mas Deus, através da sua palavra, a natureza é a revelação geral de Deus, mas a palavra de Deus é a revelação especial de Deus. A Bíblia Sagrada, ela revela que há um Deus, e não só que há um Deus, mas quem é este Deus, como eu posso conhecê-lo melhor, como eu posso me aproximar dele, como eu posso adorar a ele, como eu posso servir a ele. A palavra de Deus diz não apenas que existe um Deus, mas diz quem é este Deus, qual é o interesse dele em nos criar. A Bíblia diz qual o objetivo dele ao criar todas as coisas. E eu quero dizer que nós temos que conhecer mais a Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. O profeta Oséias falou a respeito disso, de conhecer a Deus. Amém? O profeta Oséias falou de conhecer a Deus. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Quantos aqui conhecem a Deus, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Pois tudo que você conhece de Deus é nada comparado ao que Deus tem para nos revelar. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tudo que você conhece de Deus não é nada comparado ao que Deus tem para revelar a mim e a você ainda, através da palavra, através de uma experiência próxima com Ele, através de um milagre, através de um ato soberano de Deus, através de um ensinamento glorioso de Deus. Deus tem muito mais para nós. Amém? E eu quero profetizar em nome de Jesus que a sua vida espiritual vai ser sacolejada, porque Deus, aleluia, Ele tem mais dele para cada um de nós. Se você recebe, diga amém. Deus quer isso. A proposta não é da criatura, é do Criador. Aleluia. A proposta não é do súdito, é do rei. A proposta não é do filho, é do pai. A proposta não é do servo, é do Senhor, de se revelar, de se mostrar pela sua graça, bondade e misericórdia. Amém? Não se assuste com o que eu vou dizer. Nada a não ser a graça de Deus o motivou a nos criar, porque Deus não precisa de nós para nada. Amém? Tem gente que diz: Deus precisa de mim para quê?
o adorar. Não. Deus é plenamente satisfeito consigo mesmo. Amém? Deus é plenamente satisfeito consigo mesmo. Entretanto, nenhum de nós é satisfeito consigo mesmo. Nenhum. A prova está porque nós trabalhamos, porque nós estudamos, porque nós nos vestimos, porque nós temos o interesse de aprender. Todavia, Deus é plenamente satisfeito com Ele mesmo. E nada além da sua graça nos criou, o motivou a nos criar. Sabe por quê? Porque se o ser humano, diz o pastor Yosef, se um ser humano nascer, viver, crescer e morrer sem dar um glória a Deus, Deus continua sendo Deus. Amém? Então eu quero falar nessa noite sobre o conhecimento de Deus. Amém? Sobre o conhecimento de Deus. Primeiro ponto: conhecimento de Deus não é apenas teórico. O conhecimento de Deus é experimental. Jó, depois de toda a crise que Jó vivenciou, depois de toda a provação que Jó vivenciou, quem sabe que é a história de Jó? Diga amém. O que foi que Jó perdeu? Sua riqueza, seus filhos, sua saúde. Aleluia. Perdeu muita coisa, todavia ele não perdeu a crença no seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem um hino muito antigo que diz: se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Então Jó chega no final do seu livro, e a Bíblia diz que Jó exclama dizendo: os meus ouvidos ouviam falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Glória a Deus. Quantos crentes apenas conhecem a Deus de ouvir falar, mas ainda não viram o agir de Deus nas suas vidas? Ouve o testemunho do Joaquim, da Mariquinha e do José, mas não tem testemunho para contar. Vivem de experiências de terceiros, e eu lhe digo: muitos têm argumentos, poucos têm experiência. Mas eu conheço Deus, não só na letra, eu conheço a Deus quando eu experimento a presença de Deus na minha vida, quando eu experimento a unção do Espírito de Deus que emana de Cristo para a minha vida, quando eu experimento a graça de Deus na minha vida. E eu quero dizer para os irmãos: eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler livros, eu gosto muito de esquadrinhar as Escrituras, eu gosto muito de assistir pregação, mas entre um bacharel, doutor, um mestre de teologia que conhece só a letra e um que não conhece, nem sabe nem escrever, mas que tem experiência com Deus, eu prefiro irmão analfabeto que tem experiência com Deus. Sabe por quê? Porque o bacharel em teologia, chega alguém doente, enfermo, triste para ele, aí o bacharel diz assim: a palavra tribulação vem do grego, vem do latim, que significa isso, que significa aquilo. O irmãozinho que não tem conhecimento, mas que conhece a Deus de verdade, diz assim: meu irmão, você pode estar passando por isso, mas eu vou orar, e o meu Deus vai me ouvir, e Ele vai mudar a tua vida. Então conhece a Deus não apenas de teoria, mas de experiência. Aleluia. Deus quer isso para cada um de nós. Amém, queridos? Deus quer isso para cada um de nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Segundo, o conhecimento que eu adquiro de Deus deve me induzir a querer conhecer mais ainda Deus. Tudo que nós sabemos de Deus deve nos motivar a buscar mais de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Sabe por quê, querido? Porque muitos estacionam na caminhada. Muitos estacionam. Eles vivenciaram dias gloriosos da presença de Deus. Eles vivenciaram momentos maravilhosos no começo da sua fé. No primeiro ano
pode ter uma igreja é crente velho que não se renova. Essa é a pior coisa. Porque o crente velho que não se renova, ele não quer aprender. Ele pensa que já sabe. O crente velho que não se renova, sabe o que acontece? Ele não tem prazer de vir e ouvir a palavra de Deus. Ele não tem prazer de louvar ao Senhor. Ele vem para a igreja como religioso, por causa de uma rotina. Mas o conhecimento verdadeiro de Deus deve me induzir a adorar, a glorificar e a exaltar o nome de Jesus. Amém? Terceiro, o conhecimento que eu adquiro de Deus deve me levar para a humildade. Amém, queridos? Eu vou fazer uma oração. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Oh Deus, querido e eterno Pai, nessa hora, Senhor, quero orar pela tua igreja que está aqui reunida nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, te peço, Pai, que o Senhor abra o nosso coração nesta hora. Mais uma vez te peço que a tua palavra ministrada nessa noite possa falar aos nossos corações. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes só queremos as bênçãos. Mas antes de querermos bênçãos essa noite, nós queremos o Senhor. Fala conosco nessa noite. Aleluia. Repreenda todo mal. Esse demônio que está cutucando alguns crentes aqui, que ele seja repreendido agora pelo sangue de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que todo impedimento caia por terra agora, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, passeia entre nós, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Todo conhecimento de Deus deve me levar para a humildade. Amém? Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu reconheço que eu não sou nada. Amém? Quanto mais você conhece a Deus, mais você deve reconhecer as suas limitações e fragilidades. O profeta Jeremias fala isso no capítulo 9, no verso de número 23, se não me falha a memória. Ele diz assim: aquele que é forte não deve se gloriar na sua força. Aquele que é sábio não deve se gloriar na sua sabedoria. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda e poderosa. Quando eu conheço a Deus, não há motivo de glória para mim mesmo. Quando eu conheço a Deus, há motivo de glória para aquele que merece toda glória e todo o louvor. Agora, irmão, todavia, muitos estão querendo compreender a Deus em sua totalidade. Estão olhando para a Bíblia apenas com olhos racionais, apenas com olhos materiais. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Disse na palavra sobre a orientação do Espírito Santo. Disse na palavra sobre a graça do Espírito Santo. Porque muitos estão perdendo a fé e se desviando, porque estão querendo compreender o agir de Deus. E Deus
Inclusive, queridos, nós só usamos 10% do nosso cérebro. Nós não entendemos nem das coisas da terra na sua totalidade, que dirá das coisas do céu. Deus diz assim: como os céus estão mais altos do que a terra, sim são os meus pensamentos maiores, mais altos do que os vossos pensamentos. Aí tem irmão que é bobão, metido é inteligentão, que chega e quer compreender Deus na sua totalidade, quer procurar contradição na Bíblia, quer procurar explicar o inexplicável. E eu quero dizer para você, irmão, Deus, Ele não é propriedade de ninguém. Amém? Deus não é minha propriedade, não é propriedade da Renovada, não é propriedade da Assembleia, não é propriedade da Batista. Deus está 1000 anos luz acima de si. E quarto, para nós finalizarmos, porque nós vamos orar por vocês aqui nessa noite. Glória a Deus. Todo conhecimento que eu adquiro de Deus deve me levar à adoração. A mulher samaritana conversando com Jesus pergunta a respeito do lugar onde se deve adorar. Jesus diz assim para a mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. Nós só podemos adorar a um Deus que nós conhecemos. Amém? Amém. Você não pode adorar a um Deus que você não conhece. Você não pode adorar a Deus em espírito e em verdade se você não conhecer. Não há referência bíblica que abra espaço para isso. Eu escuto Deus, a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu primeiro escuto a palavra, eu primeiro aprendo sobre Deus, eu primeiro vejo algo sobre Deus, algo me comunica a respeito de Deus. Aí sim eu vou e adoro e glorifico esse Deus. Amém? Amém. Então esse daí é algo importante para nós. E um versículo muito importante a respeito do conhecimento de Deus, que a maior revelação do próprio Deus é o seu Filho Jesus. Jesus diz em João 17,3: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste. Veja que tremendo. Então, meus amados, que nós possamos nessa noite ver esse texto que nós lemos de Oséias, aplicar na nossa vida e no nosso coração, e conhecer a Deus, e prosseguir em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque esse conhecimento de Deus não vai me levar a viver uma vida dupla, uma vida dúbia. Estamos passando pela festa do carnaval, né? Tem pessoas que é o Raimundo, é um pé na igreja e outro no mundo. É o Raimundo, é o pé na igreja e outro no mundo. Que aqui e acolá vai desfrutar das coisas do Egito. É porque não conhece a Deus. E Jesus disse: vocês fazem, falando aos judeus, vocês fazem a vontade do vosso pai. Quem é nosso pai? O diabo. Porque aquele que conhece a Deus não vive na prática do pecado. Mas é porque a carne é fraca, é porque não há desculpa. Se você caminha na presença de Deus, se você conhece a Deus, esse conhecimento vai te levar para perto de Deus. Pastor, e aqueles que se desviaram? Que pergunta tremenda. E aqueles que caminharam, que foram até mesmo pregadores, é porque nunca tiveram verdadeiro e genuíno conhecimento de Deus. Quando a Bíblia diz muitos são chamados e poucos são escolhidos, quando fala dos chamados, fala de todos aqueles que foram chamados para a salvação. Os escolhidos é todos aqueles que foram chamados para o ministério. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque todos aqueles que Deus chama, eles também justifica.
esse Ele também salva. Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus nesse momento. Aleluia. Espírito Santo de Deus, feche seus olhos.